Minutos em Salvador, na Bahia, 6h31. Esse é o Band Cidade, aqui pela Band FM 104.3. E hoje nós estamos recebendo aqui Matheus Borges, um camarada que é unanimidade. Ele é querido por todos, atende muito bem a imprensa. Anos dentro da Prefeitura de Salvador, já foi subprefeito do subúrbio, foi onde eu conheci. Ele sempre pra cima e pra baixo, sempre solícito. Cadê Sóstenes? Liga pra Sóstenes. E Sóstenes sempre disponível. E a gente se pergunta, vem cá, esse homem não dorme não, não descansa não, porque ainda mais na época da chuva, né? Ele sempre foi solicitado pela imprensa e sempre disponível, passando todas as informações. Antes até da gente pedir. Exatamente, tinha sempre um canal, né, na internet, no WhatsApp, que ele passava e já distribuía, ó o tempo aqui, final de semana e tal. E é um camarada que eu tenho um prazer de receber aqui, tenho um prazer de ter esse contato, né? Eu sei que se entrar em contato com ele, ele responde, ele tá ali presente. E que bom ter você com a gente aqui, agora na Band FM. Sóstenes Macedo, muito boa noite, bem-vindo. Satisfação muito grande, Gomes, falar com você, falar com o Matheus, falar com Emerson José. Eu tive aqui com vocês no dia da virada. Isso. Fomos nós três aqui. Só o Emerson que ainda não tinha vindo para Casa Nova. E esse horário era o horário de escutar Emerson. Verdade. Agora a gente continua escutando ele. Olha que oportunidade, que felicidade poder estar aqui conversando. O ânimo é o mesmo, a gente continua com a mesma interesse em fazer mais por Salvador, em fazer com que Salvador cresça. Na Defesa Civil foram 8 anos e meio de dedicação. Agradeço suas palavras elogiosas, generosas também. Mas sim, tudo que você citou, Gomes, foi feito com muito querer de que desse certo, e deu certo. A gente viu uma Salvador sendo transformada, iniciado lá atrás pelo ex-prefeito ACM Neto, que fez toda uma mudança de paradigmas. E vocês perguntam, e no off aqui, né, Emerson perguntava, aí qual é a diferença da Defesa Civil e da SEDUR? Trabalhava mais na chuva, trabalhava o ano todo, porque a gente trabalhava para fazer capacitação. Vocês acompanharam, Mateuzinho, não uma... Tem duas vezes esteve conosco participando de capacitação. Gomes não, Gomes só queria ir quando tinha algum problema, viu, Emerson? Se chovesse, escorregasse terra, ele aparecia. Deslizamento. Matheus fazia aquelas matérias mais tranquilas e o cafezinho, e olha aqui, ó. Tô com o meu cafezinho aqui, tá vendo, Mateuzinho? Prometemos tanto não esse é? Café aí, ó. E, assim, agora muda a chave. A gente assume agora essa missão que é tocar a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, que é a secretaria por onde a cidade passa. Falava com o Emerson agora no intervalo, as demandas são inúmeras, mas a responsabilidade é a mesma, é tratar da vida de Salvador e do povo de Salvador. O prefeito Bruno Reis e a vice-prefeita Ana Paula Matos nos confiaram essa missão para fazer mais e melhor por nossa cidade. Então, aí lá se vão 21 anos de prefeitura, 6 mandatos ininterruptos aí trabalhando por Salvador. E agora nessa que, sem sombra de dúvidas, é a maior missão da minha vida pública, que é tomar conta dessa pasta que se interrelaciona com toda a sociedade, dos empreendimentos, do meio ambiente, do plano diretor... Sonorização, da própria Codesal, porque a gente termina transacionando muito com as ações da Defesa Civil. Então, meu querido amigo Adriano Silveira, atual diretor-geral da Codesal, sempre nos demanda. Eu fiz esse papel por muito tempo, de demandar a própria SEDUR. Mas eu estou muito bem alicerçado com a equipe fantástica. Trouxe comigo o secretário Marcos Passos, que é um homem experimentado também, que é o meu subsecretário. Ele que já foi secretário de Ordem Pública, já foi superintendente da Transalvador, presidente da Limpurb, Arsal. Então é uma pessoa que já veio com uma bagagem muito grande. E a gente, por nossa vez aqui, obra, manutenção, Secretaria de Administração, Defesa Civil, Prefeitura Bairro, eu acho que isso tudo nos capacitou para que agora, à frente da SEDUR, a gente pudesse fazer mais pela cidade. A cidade, ela vive um momento econômico muito importante, é um momento de mudança de paradigmas. O prefeito Bruno, ele estruturou a administração municipal com essa finalidade, de gerar emprego e renda para o nosso povo, e o que faz a transformação social, Emerson, que é um homem experimentado na vida pública, que teve essa coragem, inclusive, de fazer uma mudança que quem vive no meio político não acredita que possa ser factível. Ele fez, presidente da Câmara Municipal, saiu daqui para estudar, foi à Europa, a Londres, estudou e voltou para ser esse grande... Na verdade, ele já era um grande comunicador, porque já tinha sido apresentador de TV, mas
de fazer essa imersão na área da comunicação, e hoje essa grande referência, esse horário é dele, e vocês aprenderam e se deram bem porque estão no horário de Emerson José. É verdade. Né? Então, vocês são bons de manhã, tá certo? O horário de vocês é de manhã, na televisão, no café da manhã. Esse horário é dele. Sinto falta, confesso, de outras vozes que falavam com ele nesse mesmo horário, mas eu tenho certeza que essas vozes de vocês vão ecoar muito, não só em Salvador. Eu conversava há pouco com o Rafa ali, com a turma da Band FM, que não é só para a nossa capital, mas para todo o estado. É o maior grupo do Norte e Nordeste. E a potência de rádio de vocês é muito grande. Eu tenho certeza que com a qualidade de vocês, a gente vai voltar muitas vezes aqui para falar de licença, para falar de feira, para falar de corrida, para falar de geração de empregos, porque desenvolvimento urbano precisa pensar na vida das pessoas. Emerson, você que foi o grande legislador da nossa cidade, não dá para pensar em crescimento da cidade sem pensar nas pessoas que fazem a vida da cidade. Então é o bom da gente que vive a vida real de Salvador, a gente que passou 8 anos e meio acompanhando de perto quem morava nas áreas de risco da cidade, o que é que as pessoas precisam. Elas precisam de dignidade, e o prefeito Bruno sempre fala, a maior dignidade para a pessoa é ter o seu emprego para voltar para casa, levar a sua comida, levar para sua família o seu sustento, para o seu lar. E que possa, assim, dessa forma, construir novas oportunidades que não vivam nas áreas de risco da cidade e que elas possam, assim, ter uma qualidade de vida melhor. Porque todo governante deve ter esse interesse de gerar uma qualidade de vida melhor para a sua população. Secretário Sóstenes, obrigado pelas suas palavras, mas não tenha dúvida que eu estou aprendendo com esses dois aqui, viu? Com o Gomes e com o Matheus. E eu quero, falando em Gomes e Matheus, eu quero assinar embaixo o que eles falaram, pela a sua boa vontade, não é só com a imprensa, é com a população, né? Você sabe, e me permito tratar de você, porque eu conheço há anos, eu que tenho que chamar você anos. de senhor, hein? Por aí. E a sua boa vontade, não só com a gente da imprensa, mas também com os legisladores, né? E com a população. Ou seja, você sabe por que está nesse cargo tão importante hoje. Isso é uma das causas de você sempre estar presente e nunca se esconde de nada. Eu conversava antes aqui do programa com você, porque na Defesa Civil todo mundo sabe o papel que você desempenhou ali. E é isso mesmo que eles falavam. Você aparecia em todos os problemas. E eu falava, olha, isso trouxe uma bagagem, um currículo grande para você, para a Sedur, né? Porque você viveu momentos tensos na Codesal, mas essa experiência na Codesal, na Defesa Civil, eu sempre defendo aqui a Defesa Civil, você sabe que eu sempre defendi a Defesa Civil como super importante para qualquer cidade, principalmente Salvador, que tem uma topografia complexa, né? E com muitas áreas de risco, e então essa experiência você trouxe para cá. Bom, aí é que eu quero entrar nas construções. Essa experiência que você trouxe da Defesa Civil, você leva para quando vai, por exemplo, alguém pede para aumentar 1 andar, 2 andares numa casa, ou o terreno ali é perigoso por causa de chuva, essa experiência você também leva seus funcionários, seus assessores, perdão, a darem essas dicas para os moradores de áreas de risco? Então, Emerson, a gente assumiu essa missão e, com pretensão de assunção ao novo cargo, você pensa também em movimentação de perspectivas, né? Hoje eu conversava com parte da equipe, até porque a gente assumiu em janeiro, e na sequência já enfrentamos 2 de fevereiro, Bonfim, 2 de fevereiro, Carnaval, e agora a vida ela continua. Então, março a gente começa a avançar, colocar os processos para andarem, ter celeridade. Tenho conversado com muitos atores das mais diversas áreas. Tive com o presidente do CREA, Conselho Regional de Engenharia, o engenheiro Carqueja, que é um parceiro da cidade também, com o vice-presidente do CAL, o arquiteto Ernesto Carvalho, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, também com diversos atores do segmento da construção, FIEB, Sinduscom, do sistema comércio, a Fé Comércio. Então, todos aqueles, a ADEME, que a gente pode conversar, a gente tem feito esse tipo de diálogo. E é claro também, como você bem citou agora, com a Câmara Municipal. Há pouco conversava com a vereadora Aladilce, que é uma vereadora
de oposição, que tem um abraço trato pra com a ela. gente aqui constante. Falei há pouco com ela no telefone, vindo para cá para o seu programa. Mais cedo estive com o ex-vereador Pedro Godinho, seu colega, Grande abraço, Pedro à época na Godinho Câmara, também. que também presidiu a Casa Legislativa de Salvador, o vereador Magordilho, a vereadora Cris Correia, o vereador Kiki Bis, o vereador Berto Braga. É uma constante de conversas, que é essa nossa missão, a gente precisa ouvir a cidade, né? E nessa construção de escuta qualificada que nós temos no dia a dia, a gente pensa também em novos paradigmas. Dentre esses, a lei já aplica sanções ou mesmo atos administrativos que a nossa pasta poderia executar, mas a gente quer entrar de forma muito permeável nessas conversas com essas comunidades. Eu aprendi de muito cedo na Codesal que a capacitação, ela deixa um legado mais denso e mais profundo do que a obra de concreto e cal. Claro que uma contenção de uma encosta muda a vida das pessoas, claro que uma macrodrenagem muda a vida das pessoas. Mas quando você capacita, você orienta, sobretudo quando criança e jovem, nós tínhamos lá o Programa de Defesa Civil nas escolas. E esse programa, obviamente, em 10 anos, 15 anos, 20 anos, vai gerar um novo modelo, uma nova geração de homens e mulheres sabedores de possíveis riscos. Então, já na Codesal a gente cumpria esse mistério e agora, à frente da SEDU, a gente reforça esse compromisso de não permitir, por exemplo, as construções irregulares. Agora, nós sabemos que Salvador, as cidades são organismos vivos e que, por vezes, nós não enxergamos quando dá movimentação de massas naquelas localidades. Com a informação rápida e coesa de algum dado específico, a gente toma a decisão imediata. Então, eu não tenho nenhum problema, por exemplo, de fazer a demolição de uma construção irregular que vai gerar um risco para as pessoas. Eu passei outro dia na região da Bonocô e tinha uma construção que estava em curso. De imediato, a gente acionou a nossa equipe que foi lá para fazer rapidamente a remoção. Por vezes a gente não enxerga e o poder público às vezes não consegue enxergar o todo do que acontece na cidade. Nesse caso foi o quê? Uma denúncia? Passando, estavam fazendo a construção. E aí a gente aciona a nossa equipe para aferir a legalidade. Não tinha legalidade. O ato administrativo ele é interposto no mesmo momento. Você vê no olho ali. No olho passou, porque era um local muito aberto, né? Bonocô, nas proximidades ali da Bonocô, perto da Fonte Nova. E imediatamente houve a demolição. E eu queria até lhe perguntar, aproveitar, perguntar. Só para fechar o raciocínio nesse sim. sentido. Por vezes a gente não consegue ter esse alcance. E a construção é feita e a pessoa e a família passa para dentro. E tudo isso gera um problema legal maior. Ainda assim, a gente orienta as pessoas que elas podem estar se colocando em condição de risco e tentamos convencê-las a fazer a saída para garantir a sua segurança e a de seus familiares. E aí eu digo mais, em todos os níveis sociais. Houve oportunidade em que nós fizemos o fechamento de um prédio de 10 andares na Pituba. É ousado, é muito ousado, mas nós fizemos. O proprietário acolheu, as pessoas saíram, fizeram as reformas devidas e depois disso, com os laudos técnicos periciais feitos pelos engenheiros do privado, porque essa é a matéria do privado, nós fizemos a concessão do retorno da normalidade. Então é assim que a gente deve proceder. E a gente vai fazer esse esforço para que isso aconteça de forma mais frequente, mas nas mais diversas áreas. Você falou mais cedo aqui, por exemplo, da questão sonora, ou mesmo do uso indevido de algum equipamento em área pública. É uma correria grande, mas a gente vai vencer essa maratona. Ainda há muita construção irregular, porque eu já gravei várias matérias de problemas na estrutura de um determinado imóvel e de repente a gente era surpreendido com a notícia, olha, foi construído de forma irregular. Tem muita construção irregular assim na capital baiana, Sóstenes? E como combater? Quase toda. É mesmo. É claro. Aquele negócio de eu vou subir a laje aqui, vou subir mais um andar. Gomes, essa é a métrica de uma cidade, como o Emerson falou na abertura do programa, com a topografia desafiadora, complexa. E perceba, e ela é perversa, porque ninguém constrói em área de risco porque quer. O prefeito Bruno sempre traz isso muito à tona. E eu preciso fazer uma parte aqui. Trabalhar com o prefeito Bruno é motivo de regozijo, de muita felicidade, porque é um homem muito sensível às questões sociais. Perceba que tem um programa iniciado ainda no governo do prefeito Assemineto que chama Morar Melhor. O secretário da pasta que tratava dessa matéria era Bruno Reis, quando secretário de Infraestrutura. São mais de 40, 50 mil casas que foram transformadas, as vidas das suas famílias, por conta dessa intervenção. Agora, nós temos, efetivamente, muito problema
na superestrutura. O cara construiu sem a técnica devida, sem o acompanhamento de um profissional habilitado pelo CREA ou pelo CAL, e por vezes episódios que infelizmente eu vivenciei, exemplo de Alto do São João, em 2018, eu estava num outro programa de uma outra rádio, quando então o prefeito Assemineto me telefona pedindo que eu olhasse o que estava acontecendo na TV. Era uma casa que tinha desabado de 4 andares. O profissional que realizou aquela obra era o próprio dono da casa, que levou a sua família toda para dentro, ou seja, foi feito ali para receber os seus familiares. E infelizmente veio até a perda da vida de 4 pessoas da sua família, porque a estrutura não tolerou o peso que foi feito com o cálculo errado, e assim se deu aquele episódio. Quando nada, você tem edificações que são executadas embaixo de encostas que, em período de chuva, com plantações inadequadas de bananeiras, outros vegetais que acumulam água, vai gerar ali um sobrepeso e também pode romper e gerar escorregamento e também ceifar vidas. O que vale dizer, Gomes, é de que a gente, nesses últimos anos, a Prefeitura de Salvador, e aí eu falo não só da Defesa Civil, mas de todo o Sistema Municipal de Proteção da Defesa Civil, o SMPDC, avançou muito. O prefeito Bruno Reis, ele deu condições para que essas equipes estivessem atuando de perto. Então, por exemplo, quando da Defesa Civil, eu acionava a SEDU. Agora a Adriana me aciona e, observando qualquer cenário de risco, a gente envia aqui, porque nós temos equipes da SEDU, para realizar demolições dessas edificações que estejam em risco. Vocês devem ter acompanhado de perto o que aconteceu no Chiep, a explosão de um sistema de gás, né, onde, graças ao bom Deus, não houve nenhum tipo de intercorrência com a vida das pessoas, mas houve ali um grande prejuízo material para aquelas famílias. Ora, embora privado, para garantir o bom uso do espaço comum, as equipes da SEDU lá estiveram para fazer a demolição. Então a gente tem uma empresa que contrata para ela fazer ali aquele serviço, e aquele serviço é realizado para garantir a segurança de todos. Essas operações, Emerson, elas acontecem de forma fluida e cotidiana. Agora, é claro que eu tenho a convicção de que a gente vai melhorar isso muito com educação, com capacitação e com esse tipo de momento que a gente está tendo aqui agora, de conversa franca com a população. Muito bem. Participação do ouvinte pelo nosso WhatsApp, 719-9947-6363. Boa noite, Band. Boa noite, Emerson, Matheus Gomes, Marcos aqui falando aqui, estou em São Cristóvão, né? Essa parte da SEDU aí é bem complicada, mas eu queria perguntar a sorte de Macedo. A SEDU, aqueles ambulantes que pensam que estão donos das ruas, né, dos bairros periféricos, aonde a prefeitura não vai, né? Por exemplo, eu tenho coisas em São Cristóvão que a prefeitura não vem. É tipo, aqui não tem prefeitura. Aqui todo mundo faz o que quer, toma conta da rua, bar, cadeira na rua, mercado invade a rua e a prefeitura aqui não vem. A SEDU cuida disso? Qual o nome do ouvinte? Marcos. Marcos, boa noite a você, boa noite a todos os ouvintes, né, de São Cristóvão. Perceba, às vezes dá uma impressão de matérias que são combinadas, tá? Eu tenho conversado muito com o secretário Décio, que é um parceiro nosso, que é o secretário da CEMOP, até porque nós temos matérias que são congêneres. Mesas e cadeiras de restaurantes, Emerson, é matéria da SEDUR, porque restaurante, a licença para o restaurante é matéria nossa. Formalmente não há licença para mesas e cadeiras de quiosques e food trucks, por exemplo. Mas é uma realidade da vida da cidade. Emerson, que viveu em Londres por muito tempo, deve se recordar que lá, em diversas áreas públicas, você tem espaços que são utilizáveis por esses privados. Tem. Né? Lá, de Paris, Tóquio, Paris, Pequim, Buenos Aires e outros locais. Lugares. Agora, sem Nós exagero, já temos isso para bares e restaurantes. Então, se você for, por exemplo, na Avenida Liberdade, em Lisboa, em toda a sua extensão, tem os quiosques, e ao longo dos seus quiosques você tem ali as mesas e cadeiras. Eu tenho conversado muito com o Décio, a gente está construindo uma... Sem exagero. Sem exagero. Para que tenha a mobilidade, para que as pessoas possam passar. Então, dessa forma, a gente vem realizando essa tratativa para construir uma legislação que também possa abarcar a CEMOP nessa área de atuação. Nesse caso específico do ambulante, hoje é matéria específica da CEMOP, mas a gente vai ampliar para que tenhamos, inclusive, competição entre as duas secretarias. Quando falo competição, para as pessoas entenderem, que possa ter o mesmo tipo de poder de fiscalização. Isso acontecendo, a gente consegue dar mais capilaridade e ter mais braços para trabalhar. Então, assim, a Sonora é uma matéria nossa, a gente quer que a CEMOP também possa, identificando aquele ato irregular, agir. Ou mesmo o ambulante que esteja realizando alguma ação
irregular em determinadas localidades, que a gente possa fazer essa ação. Fizemos, inclusive, estamos fazendo numa área importante da cidade, claro, todas as áreas são importantes, mas a gente precisa modular o que a gente está preparando, e já há uns 2 ou 3 fins de semana nós temos trabalhado firmemente na área da Barra, porque ainda estamos no verão, quer dizer, fazendo a virada agora, né? De mudança, transição de estação, mas ainda é um período em que é uma área da cidade muito utilizada. Então, por exemplo, flâmulas, cadeiras, publicidade, mesas a mais, como você falou agora, Emerson, é permitido, mas com calma, dentro de uma razoabilidade. Então a gente tem feito esse exercício, eu recebi mais cedo... faz parte da nossa cultura. Claro! Né? No boteco. Eu recebi a presidente da Fundação Marília Ferreira, a arquiteta Tânia Scofield, que eu julgo ser das pessoas mais valorosas da nossa administração. Claro, temos diversos outros. É um time de craques que a gente tem na prefeitura que são dedicados, homens e mulheres, à causa, à vocação pública. Mas a Tânia, ela sem sombra de dúvida, ela se destaca. E nessa conversa nossa, eu pedi a ela que fizesse justamente um desenho, pensando nesses modelos vistos fora de Salvador e do Brasil, para que a gente pudesse modular em alguns espaços da cidade e depois que a gente fosse propagando isso para outras localidades. Então esse primeiro modelo, esse primeiro desenho, eu, Décio, o Marcos Passos, o Eduardo, as nossas equipes de dirigentes das 2 secretarias temos trabalhado para a gente entender esse funcionamento, para trabalhar com feiras, por exemplo. As pessoas às vezes perguntam, por que não pode deixar feira todo fim de semana no Farol da Barra? Por que não? Porque não dá para virar... qualquer lugar da cidade. Não sei se vocês têm compreensão, o Farol da Barra é o 2º cartão postal mais fotografado do Brasil. Sabia disso, Emerson? Não, pede para quem? Para o Cristo Redentor. Cristo Redentor. O 2º cartão postal mais fotografado do Brasil. Então a gente não pode ter o tempo inteiro qualquer coisa acontecendo. Pode ter e deve ter coisas que elevem o nome da cidade, que elevem o nome da nossa economia, que elevem o nome da nossa população. Então a gente tem que buscar outro tipo de solução. Vamos buscar outros ambientes para ter as feiras da cidade. Que tem ali na Praça Ana Lúcia Magalhães. Pois bem, na própria Ana Lúcia, como tem no Rio Vermelho, na Mariquita. Então, eu já encomendei a minha equipe um estudo para que eles buscassem outros locais. Conversei, inclusive, com a vice-prefeita Ana Paula, que é a secretária de Cultura, para que ela buscasse junto às suas equipes, à sua diretoria, para que a gente entendesse essa dinâmica da economia criativa da cidade, mas que também a gente não tomasse um espaço como esse com todo e qualquer evento que pudesse acontecer. Eu julgo que é importante, e a gente perceba como é transversal. Eu estou falando aqui de mesas e cadeiras, restaurantes, feiras. Aí eu parto para corrida. Emerson, que já foi atleta, não é mais. Não é mais. Ele só é atleta agora, na lábia, aqui, no microfone, na conversa. Gogó. Mas assim, corrida virou um boom na cidade. Sim. Até Matheus. Ele entrou na dieta, perdeu aí, ó. É só café e 20 quilos. Aí, ó, 20 quilos. E na corrida direto. Corrida virou algo que é bacana, que é massa. Pra humanidade. Pra nossa cidade também. Mas não dá pra ser toda e qualquer corrida no mesmo local sempre. Então eu recebi lá o presidente da Associação, da Federação Baiana de Atletismo, conselheiro de Educação, do Conselho de Educação Física, o presidente da Saltu, o Isaac Editon, seu amigo, seu parceiro Isaac, nosso amigo, parceiro. Com a gente aqui lançando um livro. Pois, então assim, vamos conversar, a cidade está conversando para poder construir melhores espaços e que nossa economia ela possa estar pujante dentro de um desenvolvimento que não ataque ela de uma forma negativa. Nosso tempo está voando, mas tem pergunta de ouvinte, tem ouvinte perguntando, mandando mensagem de texto, e daqui a pouco tem ouvinte também mandando áudio. Se der tempo, né, Gomes? Vamos lá. Denise do Rio Vermelho. Secretário, como é que está a situação da construção dos prédios na Praia do Buracão? Estamos todos assustados, vai fazer muita sombra. Então, vocês estão acompanhando isso, inclusive com as matérias televisivas, de rádio e tudo mais. Há hoje uma decisão judicial e a Secretaria cabe cumprir a decisão. Isso é bom ou ruim, Sóstenes? Porque estamos falando sobre construções que vão embelezar a Orla de Salvador. Por que há tanta polêmica envolvendo esses espigões? Perceba como há aqui duas falas antagônicas no mesmo tempo, no mesmo tema. Né? Perceba, na qualidade de concedente, eu acompanho isso com muito cuidado, com muita cautela. Sobretudo porque é uma questão que está judicializada. Havia uma suspensão da obra, mas uma permissão da demolição. E aconteceu. Uhum. Fomos notificados para que não fosse concedida a licença para a obra.
muito embora já havia essa suspensão antes, então, de todo modo, nós não o faríamos. Há agora uma outra orientação, um outro julgado que concede. O que a gente pode fazer nesse momento, inclusive porque há essa insegurança jurídica com o tema, é acolher a decisão judicial. Esse ano, inclusive, a despeito do tema e da pergunta, é um ano importante porque a Câmara de Vereadores discute, e que é o fórum adequado para discutir e construir a legislação que o Executivo vai utilizar do seu poder com os atos administrativos aplicar. Então, hoje, o que nós temos de informação é nesse sentido de acolher a decisão judicial. No caso do Rio Vermelho, há um laudo da Universidade Federal da Bahia que diz que o sombreamento na praia vai trazer danos ambientais. É disso que a gente está tratando aqui. Então, assim, qualquer fala a mais do que isso, eu termino extrapolando, inclusive, o que o juízo apresentou. É isso. Só se tem Pedir desculpas aos ouvintes que não deu tempo para entrar. Culpa de Rafael e Luiz que roubaram os sóstenes da gente, mas eu quero que ele volte aqui, eu acho que todos nós aqui queremos que ele volte aqui para falar dos paredões, para falar Não, eu falo agora os paredões, tá? Não, só para dizer, não tem autorização de paredão na cidade, o que tiver é irregular. E a SEDU está aqui para poder aplicar as ações, entendeu? Conte com a gente, Emerson. Que bom falar com você, que bom, Emerson Gomes. Muito obrigado. Muito bom, Matheus. Tamo junto aí. Valeu. Grande abraço. Tchau, pessoal. Até amanhã. Valeu, Gomes, ouvintes. Matheus. Oi, gente. Aqui é o Gustavo Lima, na Band